Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Galo. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim, né? Vamos lá. Quero comentar neste vídeo sobre o Luiz Castro, né? Que, segundo informações, né, poderia ser o técnico do Galo em 2025, ainda que ele só possa assumir a equipe para abril, né? Abril, maio de 2025. E enquanto isso, a equipe seria dirigida pelo Lucas Gonçalves, né? E, enfim, a partir daí o técnico português chegaria, portanto, ao clube, né? E, evidentemente, passaria a treinar o clube e levaria a equipe a grandes conquistas, né? Levando, assim, a sério esse tipo de informação, precisamos pontuar, né, que possíveis grandes conquistas podem não funcionar muito bem, pode não acontecer, né? Se a equipe precisar de uma reação a partir, por exemplo, de abril, maio de 2025, né? Porque muita coisa, notoriamente no Brasileirão, já terá acontecido. E a equipe pode, evidentemente, ter dificuldades, portanto, né, de seguir aí com o nível competitivo que a leve, né, à conquista de alguma grande competição, tá? Assim, há prós e contras acerca da contratação do Luiz Castro pelo Galo. Quero pontuar algumas delas aqui para vocês. Antes, só abrir um parênteses e chamar a atenção para o fato de que esse vídeo é do patrocínio da 1xBet. Para você que é maior de idade, sabe que apostar envolve riscos de perdas e ganhos e também o risco da diversão. Você pode se divertir muito apostando. Mas, gente, sempre com muita cautela, tá? Agora, se é para apostar e respeitadas essas condições, tem que apostar pela 1xBet. Não apostar por essas casas de aposta que estão por aí fora da lei, que não são legalizadas, não. O 1xBet 100% é legalizado pelo governo brasileiro, mas não é somente isso, né? Vamos lá, olha. Em geral, quando tem uma gigante no geral, do comércio, de aposta e tudo assim, tudo que você pode imaginar, ela tem uma dificuldade para olhar para o consumidor, né? Então, é até temos aí, portanto, um paradoxo. Você fala sempre, Josa Novales, que a 1xBet é gigante, mas como ela cuida bem do consumidor? A 1xBet quebra esse paradoxo, tá? Então, é gigante no mundo das apostas que trata você muito bem. A prova é de que quando você ganha uma bolada enorme, assim, milhares de reais, você pede o saque e cai imediatamente na sua conta. E isto mostra pra você que tem casa de aposta por aí, tem uma 1xBet. Então não brinca com essa história não, tá? Quer apostar, quer fazer uma fezinha, é maior de idade, sabe que envolve riscos de ganhar, perder também, enfim, de se divertir também. Aposte pela 1xBet. Para tanto, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá. E quando você se cadastrar, eles vão pedir um código promocional. Você coloca lá o XJOSA, que vai notificar para eles por que você chegou lá. Eles vão continuar a apoiar o meu trabalho também. Tá bom, gente? Muito grato aí por essa gentileza, tá? Fala um jogo aí. Amanhã, né? Fala um jogo de amanhã aí, porque hoje os jogos que mais importantes já aconteceram, evidentemente, né? Então, acho que no jogo de amanhã temos aí, no dia de amanhã temos um jogo muito importante para você fazer sua fezinha, tá? Que é a partida entre Juventus e Cagliari, tá? Pelo campeonato italiano, e acho que é um jogo aí importante para a Juventus, que precisa, mas está num bom momento a Juventus, acho que vai ganhar. Essa é a minha dica aí, vitória da Vecchia Signora, tá bom, gente? Vamos lá então, falar então sobre a questão do Luiz Castro, que é um técnico português, né, que atuou no Botafogo e que hoje virou o xodó de muitos dirigentes aqui no futebol brasileiro. É para tanto, gente, essa história aí. Eu já fiz um vídeo, inclusive, no canal falando de técnicos para a equipe do Galo, né? Vamos lá então falar sobre o Luiz Castro, tá? A gestão acha que dá para aguentar a barra até o meio do ano. Como eu disse, esperar no meio do ano significa provavelmente possibilidade de perder a temporada. Esse pessoal não pensa em longo prazo. Esse pessoal não costuma respeitar projeto. Nós sabemos disso. Esse pessoal do Galo, esses dirigentes da SAF aí, essa gente da SAF aí, para não falar uma coisa pior, né? Essa gente aí que para mim tem nada a ver com o Galo, né? Tem nada a ver. Esse pessoal que é amador, né? Geralmente não respeita muito o projeto. Então a equipe vai esperar até o meio do ano. E aí, se chega o Luiz Castro, ele começa a comandar a equipe e a equipe não conseguir um grande título, você pensa assim, né? Na cabeça deles, eles sabem que o português assumiu praticamente no meio do ano, então não tem muita culpa. Você que pensa que é assim que funciona na cabeça desses malucos, né? Não é assim não, né? Eles acham que o cara tem que fazer um milagre,
né, e levar a equipe à conquista de títulos, ainda que ele assuma a equipe lá na zona do rebaixamento. É assim que pensa gente como Menin, pessoal. Gente, por que um milionário adquire um clube de futebol? As pessoas acham que é para o bem do clube necessariamente, né? Não é sempre que isso que acontece. Não é sempre. Às vezes, o cara quer um brinquedinho de luxo, né? E fica brincando com algo que é muito sério, que é um dos maiores clubes do futebol mundial, que é o Galo, né? Que tem uma torcida que é o seu grande patrimônio, que é uma torcida espetacular. Então eu acho, inclusive, que o torcedor tem que gerar pressão para esse pessoal, para que eles entendam, né, que eles precisam respeitar muito mais o Galo, né? Ok? Então vamos lá. Olha, o Luiz Castro é um bom técnico? Gente, as ideias do Luiz Castro, as ideias são ideias sobre um jogo ofensivo. Ora, já tivemos isso no Galo, né? A gente viu que em alguns momentos nem funcionou muito, que não era nem tão defensivo assim e tal, mas o Milito estava enfrentando muitas dificuldades, né? Tem algo importante aí, que acho que coloca o Luiz Castro, em teoria, à frente do Milito, eu vou pontuar para vocês, tá? É importante que você deixe o like e assista o vídeo o máximo de tempo possível. Isso também conta para a valorização do vídeo e para que ele seja indicado para outras pessoas. Ah, eu só consigo ver 5 minutos porque eu tenho o que fazer. Se você puder, deixa ali ligado para que o vídeo seja corra o tempo que for necessário. Tá, vamos lá. Do ponto de vista do jogo ofensivo, o Luiz Castro é um técnico do jogo propositivo, que em teoria gosta de assumir um comando daquele último terço do campo, aqueles últimos 30 metros, e ele configura a equipe para jogar nesses últimos 30 metros. Quando estava no Argentinos Júnior, o Gabriel Milito era um técnico que também gostava dessa proposta, mas lá no Argentinos ele também estava se empoderando dessa técnica de fazer uma equipe jogar no jogo defensivo especulativo, de tal sorte que em alguns momentos foi assim que o Galo jogou. Mas o Milito era, em essência, um técnico propositivo. O Luiz Castro também é. Ele gosta, por exemplo, desse jogo de infiltração, de associação, né, de muitos jogadores do meio de campo chegando ali para compor com os atacantes ali. É uma espécie de blitz em cima da defesa do adversário, né? Jogadores que trocam de posição, aquele jogador que é habilidoso, fazendo inversão o tempo inteiro para despistar, né, e desconstruir a perspectiva dos marcadores das equipes adversárias. Tudo isso aí é o Luiz Castro. Nos momentos de dificuldade no Botafogo, a gente não viu esse técnico, tá? A gente viu um técnico, né, que em alguns momentos era ultra defensivo, inclusive. Por quê? Porque o que acontecia no Botafogo, na minha opinião, diferentemente do que acontecia com o Milito, era que no Milito não havia um problema de convicção. O Milito também era um técnico que valorizava esse jogo defensivo especulativo, porque a gente viu isso no Argentinos Júnior. Nós não víamos esse tipo de coisa no Luiz Castro nas suas equipes anteriores. Então, é muito provável que foi uma quebra de convicção e foi por ela que a equipe do Botafogo, sob o comando do Luiz Castro, num certo momento abandonou completamente essa proposta aí ofensiva e foi para o jogo defensivo. O Luiz Castro teve momentos dificílimos no Botafogo, a ponto de que em alguns momentos os torcedores não queriam saber dele, né? Naquele momento ele fazia um discurso de que era muito importante manter contratos, né? Que os dirigentes do futebol brasileiro, ele criticava muito o futebol brasileiro, falando que os dirigentes precisavam manter treinadores, né? E tudo mais, tal, que o futebol só ia melhorar, tal. Lembra, mais ou menos jogando na cara de todo mundo aqui, que lá na Europa era diferente, que aqui deveria, as coisas deveriam acontecer como lá na Europa, dirigentes mantendo o trabalho do técnico e assim por diante. Pois bem, nos momentos os mais difíceis, em que grande parte dos torcedores do Botafogo queriam o Luiz Castro fora do comando da equipe, os dirigentes mantiveram o Luiz Castro. Na primeira oportunidade que ele teve para ir embora, para ganhar mais dinheiro, ele foi. Ele foi. E quando foi, gente? O técnico que falava aqui de seriedade, de manter contrato, quando chegou lá fora, ele começou a detonar o futebol brasileiro. Acho que as pessoas se esquecem disso. Falando que aqui era só amadorismo, um negócio horroroso. Acho que, sinceramente, só por causa disso, ele jamais deveria treinar aqui no Brasil novamente. Mas, enfim, né? Vamos imaginar, vamos presumir que as coisas estão sendo tomadas de forma muito objetiva, né? Ninguém está interessado nessas questões pessoais, do que ele pensa e tal, mas na qualidade do trabalho dele. Vamos imaginar isso daí. Pois bem, no momento de pressão, o trabalho dele mudou de DNA, passou a ser um trabalho mais defensivo, tá? Bem, mas é um técnico sim que tem certo nome. E qual é a grande vantagem dele, por exemplo, em relação ao Milito? O que está sendo dito nesse momento é que o Luiz Castro segundo ele vai chegar ao Galo apenas com a condição de que o Galo monte de fato um grande elenco, tá? Segundo informações do
de alguns, né, que estão circulando aí pela internet, né? Ele, neste momento, a sua comissão técnica teria um salário em torno de 2 milhões de reais, né? Eu acho que esse salário é mais ou menos o que ele pediria, mas sinceramente, eu até acho que este possa ser o salário que ele vai pedir para ele, Luiz Castro, tá? Tudo bem, vai valer a pena? Vamos lá, né? Talvez valha a pena, né? Vamos lá. Se ele for um técnico diferente, vale a pena. Vou chegar numa informação muito importante para você. Já falei sobre essa questão aí. Tô falando agora dessa questão do Milito, por que ele é mais importante que o Milito. Depois eu vou falar de uma outra situação muito importante. Bem, o Luiz Castro está livre no mercado, né? Mas até o abril ele vai ganhar um salário absurdo ali, 3 milhões por mês ali do Al Nassr, né? E se ele assumir outra equipe, né, ele para de ganhar esse dinheiro. De tal sorte, se o Galo quisesse contratar agora, teria que pagar esse dinheiro para ele. E claramente que ele não quer deixar de lado nem um pouquinho, né? Nem para fazer um acordo, para ganhar um pouquinho, não quer. Ele quer ganhar tudo, não abre mão de nada. O clube que se vire, né? Tá? Enfim, então são 3 milhões por mês, por isso que o Galo tá cogitando a possibilidade de tê-lo a partir de abril, por exemplo. Ok. Tá? Então veja. Mas Josa, antes de você falar dessa outra condição aí, fala por que ele é mais importante que o Milito. Justamente porque ele está colocando uma condição para ser treinador do Galo, que o Galo contrate grandes jogadores. O Milito ficava lá passivo, não falava nada, não reclamava, enfim, tal, até queria jogadores, mas nunca enchia paciência. O Luiz Castro tá colocando isso como condição, gente, para assinar o contrato. Isso é muito importante, tá? É muito importante, sim. É um grande diferencial e acho que isso é algo que legitima, sim, a contratação de profissional por um técnico, por um clube grande brasileiro. Então, nesse sentido, beleza, tá? Muito bom mesmo. Qual é o ponto, na minha opinião, negativo em relação ao Luiz Castro? Veja, o Luiz Castro, gente, ele é o Luiz Castro, ele não é o Guardiola, ele não é o Klopp, ele é o Luiz Castro. Então veja, por que um clube grande no Brasil vai se dar a esse luxo de dar essas permissões, essa boiada, né, para um técnico, esperá-lo durante meio ano, gente? Assim, podendo destruir completamente a temporada da equipe para esperar um técnico que não é o Guardiola e não é o Klopp e que é o Luiz Castro. O Luiz Castro é um bom técnico, mas é um técnico, sabe, gente, da prateleira média do futebol europeu, no máximo, tá? E com muito esforço é que ele chegou à prateleira média. Sinceramente, gente, um técnico que pode ser muito útil para o Galo, sim, mas de prateleira média no futebol europeu, tá? E aí, claramente, que vai fazer sucesso lá no mundo árabe e tal, assim por diante, mas de prateleira média. Então, assim, me incomoda um pouco, sabe, essa bunda molice dos dirigentes brasileiros, né, de abaixarem muito a cabeça para esses técnicos tal, que não são lá tudo isso e que exigem absurdos e absurdos. Pela maneira como esse profissional saiu aqui do Brasil, né, e pela maneira como ele não foi tão bem assim onde ele estava, quebrou um pouco expectativas, inclusive, né, ele deveria baixar um pouco mais a bola dele, mas parece que a arrogância continua lá no alto, né. Então os dirigentes, na verdade, vão novamente, né, sucumbir a essa postura, né, completamente petulante, né, prepotente e arrogante de um técnico português que não ganhou tanta coisa assim na vida, né, e que não está na prateleira alta, mais alta do futebol europeu, e lá na prateleira do futebol português ele já está, ele alcançou a prateleira média, né, e do futebol europeu, na verdade está alcançando agora, né, no futebol europeu, tá? Não é nada além disso. Eu acho isso um absurdo. Tá? A gente está começando a colocar no pódio gente que não merece estar lá no pódio, né? Não é para tanto assim. E por que eu acho que é complicado essa insistência com o Luiz Castro? Porque tem opções. Há opções. Por que não lutar, não bancar um técnico muito bom que possa estar livre no mercado? E tem nomes, tá? Está livre no mercado e que possa assumir. Há outros técnicos também, nesse momento, que estão livres no mercado. Por que tem que haver insistência com um técnico desse, sendo que ele não é nenhum Guardiola da vida, ele é apenas um bom técnico, que é o Luiz Castro. Então, nesse sentido, eu acho que assim, os dirigentes do Galo, que às vezes parece que não respeitam muito o Galo, deveriam entender o tamanho do Galo e presumir o seguinte, né, o Galo não pode comprometer totalmente a sua temporada para que a gente tenha um técnico, né, que para nós pode ser muito interessante, mas que está no máximo na prateleira média do futebol europeu, e como ele, há outros nessa prateleira lá na Europa e que poderiam chegar para trabalhar no Galo com muito mais facilidade e ganhando muito menos do que vai pedir o Luiz Castro. Este é o ponto importante que eu quero que vocês reflitam, amigos e amigas, torcedores e torcedoras do Galo. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aí até o final.